Como é que foi esse momento político do teu pai para a família? Porque há um caso muito emblemático, aquele caso que todos contam, que seu pai foi expulso de uma tribuna, com você no colo, né? Era você que estava ali? Eu tinha 9 anos. Como é que foi essa história e quais consequências aquele ato trouxe para a vida do seu pai, como político, como presidente posteriormente, Sim. por tudo que ele sofreu? Enfim, contextualiza um pouquinho essa situação para a gente. Como político ele já era, né? Ele encerrou em 92, 93, e aí ele veio como vereador, entrou como o segundo mais votado do Rio. Aí depois como deputado foi o segundo mais votado do Rio novamente. E aí em 98 acho que em 98, aí em 2002 ele veio para a reeleição. Esse fato foi uma situação que a gente... Isso foi em que ano? Foi da expulsão lá da tribuna, eu não lembro, foi 2000, 2001, Sim. Não sei, foi nesse período. Se você é de 92, foi 2001. Tinha 8, 9, não vou lembrar agora, mas enfim, a gente não ia pro jogo, a gente estava na churrascaria Porcão, a antiga churrascaria Porcão na Barra, e tava eu, Roberta, minha mãe e meu pai. Só que eu vi que o Vasco ia jogar, passou a chamada na Globo. Eu falei, pô, quero ir no jogo do Vasco, quero ir pra São Januário. Era Vasco e quem, Rodrigo? Vasco e Ponte Preta. Ponte Preta. Que, por incrível que pareça, um dia antes da estátua lá do meu pai, Vasco e Ponte Preta. Exatamente. Que eu falei pra você. Exatamente, verdade. E aí, meu pai, como pai, né? Ó, vocês vão ficar aí, tô indo pra São Januário com o Rodrigo. Pegamos o carro fomos pra São Januário. Só que meu pai não avisou pra ninguém do Vasco, tava indo. Assim. E ele é assim, se ele tiver vontade, hoje, por exemplo, hoje ele tá com vontade no CT. Uhum. E já falei, e o pessoal lá, pô, tá maluco, vai pro CT. E aí a gente foi pro jogo. E aí chegou no jogo, a gente ficou atrás da tribuna. A parte da tribuna tem um pedaço social ali atrás, umas 4 fileiras ali, e a gente sentou ali atrás. E aí começou o primeiro tempo, rolou, tal. E aí o seu Calçada viu que o meu pai estava ali atrás e, pô, Roberto, pelo amor de Deus, senta aqui com a gente, fica aqui e tal. Meu pai, não, que isso. Estou aqui com o Rodrigo, daqui a pouco, meio do segundo tempo, a gente tá indo embora, até para não pegar muita confusão. E aí ele refez o pedido, e meu pai, pela educação, por saber quem é o seu Calçada, né? Todos sabem, a gente foi pro camarote, pra tribuna, sentamos na tribuna e deu intervalo. Quando deu intervalo, eu não lembro qual o nome do segurança, do rapaz que trabalhava com o Orico, meu pai viu ele saindo ali da tribuna e indo lá na presidência. Tem aquele corredor, que sai da tribuna, vai direto para a presidência. E aí, daqui a pouco ele volta. Ele chegou na tribuna e falou, ó, o presidente pediu para você se retirar da tribuna. Você tá com quantos anos hoje, Rodrigo? Tô com 29. Você lembra disso como se fosse hoje, né? Lembro. 20 anos atrás. O rapaz, ele entrou, tava lá do meu pai, eu não vou lembrar o nome agora do rapaz. Aí ele olhou pro meu pai, o presidente pediu para você se retirar da tribuna de honra, você não é convidado da tribuna. Aí seu Calçada, como assim? Eu fiz o convite, ele tá aqui, pô, ele nem precisa de convite para estar aqui dentro. Ele, não, mas o presidente pediu para você se retirar, por favor. Meu pai, seu Calçada, estamos indo, a gente vai ver um pedacinho e tô indo embora. Só que essa parte eu não vi. Meu pai ligou para minha mãe e falou, ó, a gente foi expulso da tribuna em São Januário. Imagina o meu pai falar isso pra minha mãe. E qualquer coisa, se o Rodrigo, sei lá, ficar mal, ver que ele tá sentido, você acolhe e tal, que a gente vai voltar para casa e você conversa com ele. Aí eu cheguei em casa e já falei pra minha mãe. Mãe, a gente pagou um mico lá em São Januário. Pô, caraca. Tipo assim, eu achei que meu pai fosse mais... Aquela coisa de criança, né? Pô, meu pai não sabe... Quando a gente é criança, não tem a dimensão do ídolo. Que hoje eu sei o que meu pai representa. Só que com 9 anos, pô. Sim, claro. E aí meu pai... Falei, mãe, a gente foi expulso lá da tribuna de honra. E a minha mãe... Putz. E aí eu comecei a chorar. E aí é pai, né? Hoje eu tenho uma filha, então eu sei, pô, faz comigo, mas não faz com a minha filha. Claro. Então, assim, ele ficou sentido.
Óbvio. E ele poderia fazer o que acho que 90% faria. Fui expulso da tribuna, fui, enfim, fazer aquela coisa, aqueles caras. Alguém viu, Rodrigo? Não, ninguém percebeu. Foi um ato. Não, foi um ato meio que assim. Ele chegou. Discreto. Discreto. E aí. Provavelmente só seu Calçada que teve a lembrança, sim, mas ninguém mais, né? Mas o Calçada não iria falar. Claro, pra claro, ele, claro. E aí. Depois do jogo, meu pai teve aqui no Canal Brasil, que é ali perto de São Januário. Sim. TNT, sei lá, alguma coisa do lado. E aí meu pai falou isso lá. Falou, pô, tive que sair agora do jogo, eu expulso da tribuna. E eu acho que é devido a essa questão do atual presidente imortalizar a camisa 11. E foi feita uma pergunta para ele, ele falou, cara, eu acho que se for imortalizar uma camisa no clube, uma camisa de peso, legal a 11, mas eu acho que a 10 é a camisa, e eu acho que ele levou pro lado pessoal. Sim. E aí, até hoje a gente vê isso como essa situação da camisa, entendeu? Porque assim, não tinha outro motivo, sabe? Não tinha... Ele nunca precisou falar... Você conhece, ele não fica falando. Não, até hoje, o negócio da estátua, para ele, nem precisava ter estátua. Então, né? assim, acho que foi isso. E na época eu não entendi muito bem, entendeu? Não assimilei muito bem, não sabia. Mandaram a gente embora, vamos pra casa, beleza. Só que depois eu fui entendendo. Eu falei, caraca, cara, a gente foi expulso da tribuna de honra do Vasco. Então, assim, passou os anos. E aí o Vasco não veio numa fase boa logo após daquela situação da SBT na blusa. Acho que dali pra frente aquilo ali foi uma afronta. E a gente sabe que a TV, durante uma boa época, até hoje em dia, tem um poder muito forte no futebol. E aquilo ali foi uma afronta total. Então, assim, depois daquela época, eu acho que o Vasco, dali em diante, foi descendo. Mas teu pai chegou a conversar, assim, com o Eurico depois? Não, né? Não, nunca mais conversou. E aí a torcida... E ninguém do clube chegou para ele? Nada? Não, nunca ninguém. Até porque quem tava lá dentro era todo mundo Eurico. Então, sim, acho que ninguém iria... Pô, foi mal, desculpa, perdão, Roberto.